Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelligan. E eu sou a Adriana Pena e hoje você está aqui no Dri ao quadrado. Dri, o que nós vamos falar hoje aqui nesse podcast? Bom, nós vamos começar falando o seguinte. Acho que se a gente tivesse que escolher um tema do ano, o tema foi inteligência artificial. Tá? Ela gerou muitas discussões, ela gerou muitas controvérsias. E eu posso dizer assim, como eu sou uma pessoa tecnologicamente avançada, digamos, para a minha idade, e É mesmo. gosto, às vezes para mim também é difícil filtrar aquelas informações que tenham impacto e que possam trazer uma mudança na minha prática como médica. Não estou falando em uso da inteligência artificial para fazer aula, para fazer É, desenho. e nem para os gadgets, né, Dri? Não tô falando nem de usar É, gadgets, nada disso, né? Estamos falando isso assim, aí a gente está falando de ferramentas, né? As estamos ferramentas falando têm. aqui de inteligência artificial na É, medicina mesmo, é, mudando o jeito que a gente trabalha, que é a parte mais exatamente. difícil. Mais Até da difícil. gente selecionar aquelas ferramentas que de fato Uhum, ajudam a gente no dia a dia. E a gente vai tentar falar um pouco também do que a gente achava que ia acontecer e que, uhum, né, tinha expectativas e não aconteceu, e de como a gente se protege também, né, Dri? isso. Porque eu acho que a inteligência artificial, eu vi, né, uma das coisas que veio na cabeça é assim, tem uma coisa que a gente já usava a inteligência artificial para algumas coisas, mas aquilo não era falado do jeito que é falado hoje. E a gente Uhum, esquece que aquilo já era inteligência artificial. Então já uhum, tinha há algum tempo um programa que, quando a gente faz a avaliação de cariótipo, que é a uhum. genética da doença, a gente precisa tirar uma foto no microscópio das células se dividindo, daí a gente seleciona os cromossomos no olho, coloca eles em fileirinha e enxerga no olho o que está errado, para dizer aqui está errado, então foi isso aqui que Isso. causou a doença, isso aqui que está impactando e tal. E a gente Precisava já fotografar, cortar cada cortar. cromossomo, montar eles na linha, os 46 cromossomos, né? E ver se havia deleção, é, é, Translocação, adição, translocação, enfim. enfim. E aí a gente já tinha um programa que meio que conseguia selecionar. E aí esses programas avançaram muito. Acho que você viu Impressionante. quando você foi para Fortaleza, né? Foi Impressionante. Ele separa impressionante. tudo, coloca lá para você. É lógico que ainda é muito aquém do que eu acho que um dia vai ser, mas hoje ele já consegue assim enfileirar aquilo e dizer para você, ó, daí você olha aí o que Isso, não deu certo. É lógico que ele pega, às vezes, um 7 coloca no lugar do um ou enfim, e você tem que isso, exatamente. arrumar. Uma coisa que Uhum. ele acha que é uma translocação é um cromossomo que está dobrado, e aí você precisa arrumar. Mas, assim, o tempo que você ganhou num Exatamente. exame que, em muitas doenças, faz diferença para o tratamento que eu vou fazer para o paciente. E Tá, que a eu gente vou. levava um mês, né, para fazer o Isso. exame, agora a gente Não, consegue reduzir o tempo do exame. isso. Eu acho que o cariótipo é o mais fácil exemplo da gente exemplificar onde a inteligência artificial incorporou um ganho tremendo por conta do tempo. É o tempo. Cariótipo é um procedimento já que se usa há muitos anos para as leucemias agudas, principalmente, elas são extraordinárias. Para outras doenças não faz tanta diferença o cariótipo, exemplo, mieloma, que é uma doença que tem um turnover celular baixo, a gente precisa de célula em crescimento para que tenha as alterações vistas no cariótipo, mas, de qualquer forma, é um avanço, um ganho de tempo extraordinário para que você possa seguir para uma outra técnica, um FISH, um PCR, um NGS, enfim, que faça uma diferença na sequência, né? Agora eu vou precisar fazer esse exame ou aquele, etc. Então, não há dúvida. Mas
Eu participei do congresso de Lugano, que foi o congresso de linfomas que tem a cada 2 anos, e teve uma mesa só de inteligência artificial para cada uma das atividades. Então, por exemplo, cariótipo é um exemplo que já se faz há muito tempo, mas as imagens já são sendo utilizadas metodologias de inteligência artificial para você detectar é, falhas eventuais que o médico no olho não consegue identificar. Então, exames de tomografia, exames de radiografias, exames de PET-CT. Então, existe inúmeras ferramentas de inteligência artificial que podem ser incorporadas para avaliação de imagem. Eu vou dar um exemplo que eu sei que tem já na prática no Rio de Janeiro, tem um hospital no Rio de Janeiro, em que os pacientes que, por acaso, chegam ao hospital e precisam fazer um procedimento de punção de uma veia profunda, eles precisam depois fazer um exame de imagem para avaliar se houve Tá no lugar. algum trauma, algum pneumotórax, etc. Então, quem faz essa triagem agora é a inteligência artificial, que ela consegue detectar alterações que levam a uma melhor e um tempo mais curto de diagnóstico de possível complicação associada a um procedimento para facilitar o desfecho e a conduta seguinte. Esse é um exemplo. Outros exemplos são ferramentas que estão vindo para anatomias patológicas. Tá? Anatomia patológica. E assim, só para dar um, né, um parênteses, que assim, não é, a gente não está substituindo, a Não, gente está agregando. exatamente. É Isso. igual no cariótipo que eu dei o exemplo. Na anatomia patológica é Uhum, a mesma coisa, seleção de área, uhum, né? Uma das coisas que exatamente. a ferramenta faz é selecionar a área, né, Adri? Ele fala assim, ó, aqui é o lugar onde você precisa olhar, porque é esse lugar aqui é o que é o lugar que não tá, que tem alguma coisa errada aqui. Então a inteligência artificial vem fazendo esse papel, né? E isso vem sendo Exatamente. estudado há muito tempo. É que é engraçado essa coisa da inteligência artificial, que ela veio agora com um nome, né? E Isso. como o ChatGPT veio para dar acesso à inteligência artificial muito global, a sensação que a gente tem é que foi do dia para a noite que a inteligência artificial surgiu. Como que a gente vai Então, confiar? deixa eu vou te dizer, eu tenho um slide que eu dei numa aula agora no Congresso da SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. O Netflix levou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. O ChatGPT levou 5 dias. Então, você veja o impacto disso. O Netflix, nós estamos falando de uma plataforma de streaming, que é uma maneira que mudou a forma da gente ver filme. Ah, não, antigamente você só via filme quando passava na televisão, Locadora. naquele horário, né? Naquele horário, se você não visse, você perdia, ou você tinha que ir, alugar o filme, ou se não tivesse, era quando pudesse, ou quando fosse para o No cinema. cinema. Agora, às vezes no cinema e no Netflix ao mesmo tempo. Mas a plataforma levou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. O ChatGPT levou 5 dias. E hoje tem mais de 100 milhões de usuários. E você sabia que o Netflix usa uma inteligência artificial que ele lê o tipo de filme que você gosta e ele Claro. transforma as capas do que ele está te apresentando numa coisa que aquele filme fica parecendo que é o que você gosta. Então é um filme de ação, mas se você gosta de romance, ele pega uma capa que tem o mocinho e o bandido, né, a mocinha e o mocinho juntos. Aí você fica Uhum. com a ideia de que pode ter um romance ali. É. É muito, E aí é tá legal que você está imaginário. falando isso, por quê? Porque eu acho que hoje, esse ano, se falou muito da inteligência artificial como vilão, como É. inimigo, como um processo que vai substituir todo mundo. Mas a gente tem que lembrar, vamos fazer aqui digamos assim, uma correlação com o que houve de mudança em alguns aspectos no mundo. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em elevador,
o elevador ele era mecânico. Você precisava de uma pessoa que conduzisse para abrir, fechar a porta, girar uma manivela, subir. Hoje você não tem assessorista na maioria dos lugares, porque não há necessidade. Você tem, ela é totalmente automatizada. E Você diz elevador? onde você vai, O elevador é o transporte público mais seguro do mundo, sabia? sabia? O segundo é avião, o primeiro é elevador, porque é o que mais transporta pessoas no mundo, né? Isso é uma coisa. Porém, agora vamos fazer digamos assim, uma correlação oposta. Alguns trabalhos vão acabar com a inteligência artificial. Por exemplo, estagiário em empresa de advocacia. Ah, você contratava um estagiário para fazer relatório, para redigir texto. Para rever o Não há, relatório, corrigir os erros, não precisa mais. para fazer pesquisa de qual era o artigo que você tinha que usar. Não precisa mais. Então, é verdade que em alguns aspectos a inteligência artificial vai roubar realmente o emprego, digamos assim. A Netflix acabou com as locadoras, Locadoras. não tem mais locadora. No entanto, quando a gente pensa, também, né, se você for pensar assim, começou com o disco, do disco foi para a fita cassete, da fita cassete foi para o CD, do CD, CD foi para o DVD, VHS, e aí a gente não MP3, ouve mais música em disco, continua ouvindo disco. A gente continua continua no ouvindo cinema. rádio. A gente continua no cinema. Isso, exatamente. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que a gente, talvez, a gente fez um podcast sobre inteligência artificial com duas pessoas que manjam demais de inteligência artificial. Mas uma coisa que a gente queria trazer aqui é quanto que em 2025 a gente viu isso aplicado de fato, não Uhum. necessariamente no nosso dia a dia, porque o que a gente faz é clínico, então ainda Sim, não tem uma inteligência artificial não, que substitui você sentar, olhar para o paciente, dizer o que está acontecendo, tomar uma decisão. Mas a gente tem ferramentas que ajudam a gente hoje a exatamente. buscar, né? Antes, eu me lembro quando eu fiz o doutorado, até comentei isso, acho que no outro podcast, que era assim, você tinha que ir lá na Bireme, que é É, uma biblioteca que tem dentro da Unifesp, aqui em São Paulo, procurar, a gente procurava no DOS, às vezes procurava nos livros, aqui era no, aqui era na Fiocruz. é. Você procurava lá num DOS, daí ele te dizia, você procurava num livro gigante, dizia qual era a página, entregava para a bibliotecária, ela achava o artigo, você imprimia, você xerocava o artigo, levava para sua casa, lia, grifava com marca-texto. Isso Hoje quando você você conseguia no mesmo dia, né? Que às Não, vezes isso quando você levava. conseguia o artigo. É, Hoje você tem ferramentas que você diz assim, e com muita acurácia, você diz, levante os top 3 artigos sobre linfoma do manto de 2025. Ela vai te trazer. E uhum, depois você pode dizer para ela, resuma os artigos. uhum. É Hoje lógico que tem, você não vai claro. deixar de ler. É lógico que você tem que ter senso crítico ao ler o que ela está Uhum, dizendo, uhum. porque são ferramentas que estão em inovação, mas são coisas que vêm para agregar Exato. e não para distanciar e não para tornar ruim, né? A gente não está falando da inteligência artificial substituir o seu terapeuta. Nós estamos falando da É, inteligência artificial dizer para o patologista: aqui é uma área que talvez você deva prestar mais atenção do que no resto inteiro da lâmina, porque isso leva uhum. tempo. Aqui nessa mamografia, você tem que prestar atenção neste lugar aqui, e você não tinha visto que tem alguma coisa, Isso já né, aconteceu Gri? com a mamografia digital, né? Você ampliava a imagem Exato. e você conseguia ver imagens que a radiografia da mamografia convencional não conseguia ver. E agora vem tendo discussões de inteligência artificial, é, de estatística, né? De usar a inteligência artificial Uhum, na avaliação estatística dos trabalhos e dos estudos, uhum. É. né? É um tema que ainda vai ficar palpitante muito tempo. Algumas pessoas vão continuar muito céticas. Eu acho que tem que ter a crítica e o olhar de que se aquilo tem realmente impacto na prática e na decisão terapêutica sua como médica, porque é importante lembrar que o médico brasileiro, especificamente, ele tem um olhar muito mais humanizado do que os médicos europeus e americanos.
não há a menor dúvida disso, isso faz muita menor dúvida. diferença na prática diária do paciente. Vou dar um exemplo simples. Nenhum médico que eu conheci, seja por fazer preceptorias fora, no exterior, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, no Canadá, ou os colegas que vieram para o Brasil para fazer apresentações, nenhum deles dá o seu telefone pessoal para os pacientes. Não existe. E se dá Porém, porém, eu acho que essa prática nossa aproxima e facilita a, a, a identificação de eventos adversos que talvez levasse mais tempo se o paciente precisasse fazer um trajeto entre ligar para o plantonista, falar com a enfermeira navegadora, até chegar ao hospital. Em alguns momentos isso é tão crítico que não há tempo a perder, né? Então, isso eu acho, na minha opinião pessoal, nós sabemos lidar bem com essa ferramenta. E você sabe que você falou dos eventos adversos, né? Vai vir ferramentas de inteligência, vão vir ferramentas de inteligência artificial que hoje já tem, né? Então, por exemplo, se eu estou atendendo meu paciente, eu posso ligar a minha inteligência artificial do meu prontuário eletrônico e ela transcreve a conversa, porque ela Uhum, consegue entender o que que dentro daquela conversa do médico é, como tá sua tia, aquela que foi para a Alemanha com você e tal, que não interessa para o prontuário, e o que é você vomitou? Você teve diarreia? Tá sentindo uhum. formigamento nos dedos? E montar um prontuário eletrônico. Então, isso já existe, a inteligência artificial já faz esse trabalho e já faz bem feito transcrição de prontuário. E vão ter ferramentas de inteligência artificial que vão ser capazes de pegar dentro desse texto, seja o médico escrevendo o texto, ou seja, essa própria transcrição, e entender. Alerta, tem um evento adverso Isso. grave aqui. Uhum, Ferramentas de inteligência artificial que vão ser capazes de detectar anafilaxia, uhum. risco de anafilaxia. Então, ó, alerta, esse sintoma aqui pode querer dizer que esse paciente vai ter uma anafilaxia, está Isso, porque tendo uma anafilaxia. eventualmente você já na descrição já falou que o paciente é alérgico a iodo, ou ele é alérgico a corantes amarelos. Aí ele está fazendo uma taquicardia, ou ele está Isso. fazendo um rash, você escreveu alguma coisa ali no prontuário que já deu um. E mesmo, né, para novas drogas, os bispecíficos, por exemplo, os Uhum, bispecíficos que a gente está usando para mieloma agora bastante, vamos começar a usar para linfoma, para outras doenças, eles têm um potencial de síndrome de liberação de citocina, né, Dri, que é um negócio que é uhum. rápido. Então, vão existir ferramentas de inteligência artificial que vão ser capazes de, do mesmo jeito que tem ferramentas de inteligência artificial conectadas nos monitores de UTI, que são capazes de dizer, ó, esse paciente aqui está entrando em sepse, Uhum, piorando os parâmetros, presta atenção. sim. Então, eu acho que 2025 veio com muitas mudanças nesse campo, veio com muitas mudanças na hemato em geral. A gente discutiu isso dentro de um outro plataforma que a gente tem de discussão, mas veio com muitas mudanças, mas veio com essas nuances da inteligência artificial. É, mas também a gente precisa pregar onde que tem o que, né, tem é isso que você falou, tem que ter o senso crítico. Isso. Porque é isso, assim, tem muita inteligência artificial se passando, né, É. falando coisas que não são. A gente continua tendo muita gente na internet falando muita coisa que não tem que ser falado dentro da área médica e Eu vou te deixando dar um exemplo. discursos. Hoje uma colega me enviou uma página de um Instagram de um médico do Nordeste falando que se nitidamente você abre o Instagram dele e vê que tudo que está escrito ali não foi ele que escreveu, foi um chat GPT. Com referências estranhas, porque a gente sabe que a inteligência artificial, especificamente o chat GPT, alucina, Alucina. inventa a- o- as referências, tem que ser checado, e desmerecendo o tratamento oncológico e falando coisas absurdas, que o tratamento não elimina as células, o tratamento oncológico, e que aí você precisa tomar chá disso, tomar drogas daquilo, e uma coisa que De é uma serviço, pena, se chama de porque serviço. é um desserviço à população, porque a população não sabe diferenciar.
E eu comentei, eu me lembro quando ela mandou, eu falei, isso é só você olhar, inclusive os ícones que tenha dentro da descrição do trabalho dele, que você viu que foi o chat GPT que colocou. Ou seja, ele não teve nem o trabalho de ler o que foi escrito e confiar se aquilo que ele está divulgando tem valor agregado ou pode ser um tiro no pé para ele, obviamente, porque isso é um descrédito e, e para o paciente, né? Por outro lado, numa conversa recente, também a gente sabe que tem médicos que são os charlatões de plantão e que os Carteirinha. conselhos de medicina não fazem absolutamente nada. Não, e que Nada. falam as maiores abobrinhas. Aqui em São Paulo tem um que se diz imunologista, que agora veio com uma história, tem toda uma corrente aí, né, sobre o spike, a proteína spike, você ficou sabendo Sim. dessa? Uhum. De que tá no intestino, que as pessoas têm diarreia por causa da proteína spike do Covid, então assim, a gente fica retornando nisso, dizem que a pandemia não foi. Olha, é assim, e aí o que acontece? Dentro da oncologia existe um apelo, né, Dri? Sim. Tem um apelo pelo que é mais fácil. O meu tratamento não resolve, então eu vou Claro. apelar para isso aqui, que é isso, é um chá, é um enema de café, é uma infusão de ferro, Não é me altas fale doses de de enema de vitamina café. D, Uhum. altas doses de vitamina D, com intoxicação. E Isso. isso, o que que acontece? Antes a pessoa talvez não fosse tão eloquente na mentira. E agora, isso que você falou, com o chat GPT, ele escreve com termos científicos, ele é capaz de Sim. te dar. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma jornalista que pediu para o chat GPT alguns dados e tal, e ele começou a falar os dados dela, ficou interessada num dado específico e foi lá para ele e falou assim: Ah, nossa, que interessante esse dado. Você me dá as referências? Daí ele falou assim: Não existe nenhuma referência para confirmar esses dados. Daí ela, mas por que você me deu esses dados desse jeito? Foi o que eu achei que você queria ouvir. E aí ele Ah, escreve super eloquente, porque ele tem fontes incríveis, ele fala super bem, e aí a pessoa é capaz, então, de tornar aquele ideia que nunca foi comprovada cientificamente em vários papers que foram comprovados é. cientificamente. Eu vou aproveitar para você falar que você está falando disso e só para comentar, eu participei do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica semana passada, aqui no Rio de Janeiro. E a minha aula, que obviamente, como eu sou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do meu centro, e fiquei 5 anos como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do INCA, a gente sabe como a pesquisa clínica é capaz também, mesmo sem inteligência artificial, de você gerar dados falsos. Manipular, né? Isso. Manipular dados, uma coisa existe. Antes da inteligência artificial já existe. Mas, curiosamente, no ano de 2024, foi detectado por uma ferramenta de inteligência artificial que um grande pesquisador do Dana-Farber, em Boston, que é ligado à Universidade de Harvard, tinha utilizado dados repetidos em papers diferentes. Quem detectou isso foi um biólogo que tem uma página, um blog chamado Science, Better Science, ou seja, uma melhor ciência. E ele, usando ferramentas de inteligência artificial, ele detectou, através de ampliações de pixels, imagens, as mesmas imagens repetidas em artigos diferentes. O investigador principal, que não veio ao caso, que é um bambambam da, da instituição, teve que se retratar em seis estudos e 31 publicações. Então, isso é importante. E para isso existe um congresso, que é a cada 2 anos, chamado Congresso Mundial de Integridade da Pesquisa Da Clínica. pesquisa. Eu participei quando teve aqui no Brasil, e o próximo vai ser em Vancouver. Olha que Ai, que maravilha. delícia. Onde meu filho mora. E a primeira sessão vai ser sobre inteligência artificial e integridade na pesquisa clínica. Para você ver como há uma preocupação crescente, porque os dados
foram criados pela inteligência artificial para resultados de pesquisa clínicas, eles mais do que dobraram nos últimos 3 anos. Não, Então, Odri, é manda o chat difícil. GPT. Manda o chat GPT, fala o chat GPT assim, ó, cria uma pesquisa clínica a respeito de tal, com dados, monte de dados, ele vai montar. Se você souber Yes. perguntar direito, ele vai montar para você o projeto, ele vai montar para você o comitê de ética, ele vai montar para você o termo de consentimento livre e esclarecido, ele vai montar para você os gráficos de resultado. Uhum. Vai fazer tudo isso. Eu saí com um amigo recentemente que teve um acidente, ele não tem uma mão. E daí ele me mostrou, olha a alucinação do chat GPT. Eu tirei uma foto, ele tirou uma foto sentado assim, né? E aí falou pro chat GPT, coloque uma mão no meu braço que não tem mão. O chat GPT colocou outro braço e outra mão. Então ele ficou com dois braços, pôs uma mão nesse braço que não tem mão, pôs o outro braço com outra mão e essa mão aqui, três braços e três mãos. E aí ele acha que mandei bem. E é É. isso que a gente está falando, né? Tem as alucinações, mas tem isso também, tem a capacidade de gerar dados Uhum. dessas inteligências artificiais é infinita, Entendi. infinita E de eu já gerar ouvi dizer informação. que vão ser mais e mais incríveis em alguns sentidos, né? Justamente porque a gente, de novo, está falando que a gente não pode demonizar a inteligência artificial, porque ela vai Não, trazer um impacto grande em avaliações de resposta, imagem, evento adverso. laboratório, alerta de eventos adversos, inclusive vai diminuir o tempo entre uma droga começar a ser testada e ela utilizada e aprovada, porque ele vai identificar que aquela droga não tem futuro na pesquisa clínica por conta de algumas características da molécula, da doença. Então, Dos assim, resultados preliminares. eu acho que não há dúvida, nós vivemos uma era diferente do que era no século XX, que não faz muito tempo, mas usando com, com bom senso, com crítica, com integridade, você vai utilizar a favor do paciente sempre. E Sempre. aquele médico que não usa inteligência artificial vai ser substituído pelo médico que usa inteligência artificial. É isso, e aí que usa direito, né, Dri? E o É, médico que usa mal a inteligência artificial também vai ser substituído por vai, aquele que sabe usar a inteligência artificial. isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que incorporar esses avanços tecnológicos. E se a gente pensar, a verdade é que a gente já vinha sendo exposto à inteligência Uhum. artificial há um tempo e a gente só não dava esse nome para isso, né? O Exato, nome exato. inteligência artificial já existe há 70 anos, né? Sim. Essa A, expressão. a própria internet, ela foi criada na década de 60 e só foi incorporada na década de 90. É isso. Então agora a gente vem um boom aí da inteligência artificial, mas sempre com cautela da gente entender, né? E por Isso. que que a gente trouxe esse tema de novo? Já falamos desse tema, porque a gente Uhum. acha que vem tendo inovações que são benéficas e tem inovações que não são, como para tudo. Então a gente resolveu trazer de novo para instigar vocês a pensar a respeito de como vocês usam também a inteligência artificial no dia a dia, né, Dri? Eu tenho uma amiga que ela não faz nada mais sem a inteligência artificial. Ela não faz Uhum. lista de supermercado, ela não decide festinha do filho, ela não faz lista de compra de Natal, ela presente de Natal, ela não decide. Tudo a inteligência artificial faz para ela. E aí é isso, né? Como que a gente está perdendo a nossa capacidade também crítica e de elaboração de pensamento e tal, se a gente deixar tudo na mão de alguém que faz pra gente, Uhum. né? É. É Você o sabe é que. aquele filme do Wall-E, você já viu o filme do Wall-E? Que os humanos acabam todos sem conseguir andar, gordos, porque os robôs fazem tudo Sim, pra aquele ele. filme é maravilhoso. Aquele filme é Todo maravilhoso. mundo tem que assistir esse filme, porque é isso, é a humanidade que ficou na mão dos robôs, mas isso a gente tá anos-luz de acontecer, mas a gente já tá, se Uhum. você for pensar, né? A gente grava o podcast aqui. Por que que a gente consegue gravar o podcast, você no Rio e eu em São Paulo? Porque a gente tem uma tecnologia que permite que a Isso. gente não tenha que se deslocar. E a gente tem Uhum. outras tecnologias que permitem que a gente não tenha que se deslocar. E a gente se desloca cada vez menos. Hoje, por É. exemplo, você pede para a Alexa fechar a janela do seu quarto. Uhum. Você precisa que a Alexa feche a janela do seu quarto? Você pode lá levantar e Uhum. fechar a janela do quarto. Só para exemplificar, aconteceu outro dia.
o meu irmão falou que ele estava com um filho, o filho dele tem 25 anos, e estava com um grupo de amigos e ia fazer uma brincadeira. E aí eles pediram para o chat GPT separar os colegas em grupos. Ele falou, não precisa. Você não precisa do chat GPT para fazer isso. Joaquim Pô. Quantas pessoas são? São Dedos. 8? O grupo são Não, quantos? para lá. De 2? Você vai fazer 4 grupos. Separa, faz sorteio, qualquer coisa. Dedos? Dois ou um? Isso. Então, é assim, o que eu acho que a gente tem que pensar no caso dos É médicos, muito boa que essa. nem toda a inteligência artificial substitui o médico. Não substitui o Não. médico. Mas toda a inteligência artificial amplifica o médico que pensa. E não substitui os seus outros profissionais de saúde, não substitui o seu psicólogo. E isso é uma Não. coisa assim que eu tenho, a gente precisa bater nessa tecla. O chat GPT não é seu amigo. O chat GPT não é para você resolver seus problemas que não são problemas palpáveis. Os seus Uhum, problemas existenciais. O chat GPT não tá aí para isso. O chat GPT não é psicólogo, não é terapia. Por favor, não vamos colocar, né, numa inteligência artificial essa função, porque essa função claro. não existe, né, Dri? Isso aí. E aí fica a dica do filme IA. Não, como é que é o nome O do filme? Wall-E Wall-E. Wall-E. é o robozinho, vale muito a pena. Melhor filme, É um filme filme que antigo, é que é do interessante. 2000? Dos anos 2000? Boa pergunta, eu vou até procurar. Mas eu vou É, te dizer que esse filme, ele, quando eu vi, eu até imaginei que quando fosse 2008, 2008. 2008, Vai fazer 20 e o anos. filme se passa em 2805. Então a gente pensando, esse é um filme que tem uma sensibilidade Nossa, de uma humanização do robô, no caso é o Wall-E, né? E a robotização do ser humano. Tudo isso eu acho que, apesar de ser antigo, ele é muito atual muito atual, muito atual. e é bom, porque eu pensei no primeiro momento, meus filhos já tinham mais idade, na época que o filme foi lançado, mas para criança, uma criança como o seu filho, Nossa, que ele não sei, amou o filme. então, que tem idade para entender e separar A o mensagem, joio né? do trigo, né? Do que isso vai trazer de impacto para ele daqui para frente e como isso impacta também a população idosa, que se vê muito abandonada a partir do momento Abandonado. que não tem acesso ou porque não consegue entender como é que aquilo vai ser benéfico ou como vai usar aquilo a seu favor. Rodrigo, Então, e os idosos hoje são os maiores usuários de rede social, de é, TikTok, porque é isso, assim, criou um distanciamento, ferramentas de aproximação que fez com que as pessoas não criassem mais a conexão física, né? Então, assim, eu falo pelo FaceTime, eu entro no Zoom e converso, eu mando um WhatsApp, e daí a conexão, ir lá na casa do idoso, ir lá na casa da sua mãe, da sua avó, da sua tia-avó, né? é isso. Levar as crianças. Aí eles ficam onde? Ficam aqui, porque estão sozinhos. Eu ouvi uma pesquisa, não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas você levantou essa bola e eu ouvi uma pesquisa que eu fiquei impactada, porque eu, né, tenho meus pais, a minha sogra e tal, numa idade de começar a ficar assim, que os idosos que são sozinhos, ou seja, não tem um parceiro, Uhum. passam 87% do seu tempo absolutamente sozinhos. Quando não tem um Triste. parceiro, 87% do tempo absolutamente sozinhos. Uhum. E aí eles estão com quem? Com a É. inteligência artificial, né? Daria para a gente ficar aqui até amanhã, né? Não daria para a gente ficar aqui 6 meses, mas não vamos ficar 6 meses, vamos refletir a respeito, vamos usar a inteligência artificial e vamos suspeitar dela também, né, Dri? E usar com inteligência, né? Um senso crítico. É isso. Tchau, beijo, até a próxima. Beijo, até a próxima.